programa Mais Aprendizagem de volta e hoje a nossa aula de número 22. Na aula passada, professora, o que nós fizemos? Nós lemos e interpretamos textos sobre a dengue, vimos que a primavera chegou e é hora de aumentarmos os trabalhos preventivos, acabando com os criadores de mosquito, porque o verão está chegando e o Aedes aegypti adora essa estação do ano. Não é só gente que gosta do verão, não. O mosquito também gosta e a gente tem que tomar cuidado agora, ok? Qual que é o tema da aula de hoje, professora? Meu mundo verde. Por quê, professora? O que está acontecendo? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos ler textos informativos, os nossos objetivos, identificar o tema do texto, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas, refletir sobre como a pandemia trouxe tristeza, mas também outras escolhas e olhares para a vida. Então, nós não vamos falar hoje, das tristezas que a pandemia trouxe, mas de um outro olhar para a vida, ok? Atividade número 1, já vamos começar trabalhando. Anota lá, aula 22, tema Meu Mundo Verde e agora a primeira atividade. Você já cultivou uma planta, plantou uma árvore ou qualquer ser vegetal? Professora, não quer só a resposta sim e não. Professora quer que você diga, se você fez, qual árvore que fez, enfim, se você tem esse histórico de produção. Vamos lá, um tempinho para você e eu já volto. Claro que a correção, não tem nada a ver com o que você escreveu aí, porque é uma pergunta pessoal da sua experiência de vida, Se sim, agora, meus parabéns e continue cultivando plantinhas, é muito bom. Se não, ainda há tempo, você pode fazer hoje mesmo, você pode plantar uma semente, plantar uma mudinha, e observar o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, deixar um tempo livre para cuidar dela, tá certo? Isso é muito bom. Nós vamos ver nessa aula de hoje o que as pessoas que estão fazendo dizem a respeito disso, tá certo? Por que houve maior interesse pelas plantas? Agora vamos lá. Em meados de março deste ano, 2020, a pandemia provocou mudança na vida de todos, desde o seu início. Por causa do isolamento social, que é uma das principais formas de prevenção contra o coronavírus, muitas pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e, pouco a pouco, a investir mais atenção no ambiente
onde moram. Então, isso foi uma causa. Ficamos em casa, começamos a ver as coisas e ficar com tempo para olhar a nossa casa, né? O cultivo de plantas e flores começou a ser uma das apostas para quem procurava transformar a casa em um lar, além de buscar um modo para relaxar diante das incertezas dos estresses causados pela pandemia. Fazer um parênteses aqui. Professora, casa e lar não é a mesma coisa? Neste caso, não, tá? Nesse caso, se casa significa para nós a construção, o espaço físico, e lar, todo aquele ambiente que proporciona bem-estar para as pessoas, tá certo? Vejam que a palavra ela vai adquirindo, né? Ela é polissêmica para nós. Agora vamos ouvir o que uma jornalista disse, né? Depoimento da jornalista Natália Rodrigues. Ela disse o seguinte: as plantas nos ensinaram muito nessa pandemia, a conhecer nossos ciclos, a aprender sobre espera. Quem nunca quis que a mudinha crescesse da noite para o dia? Além de tudo, a jardinagem, mexer na terra, alivia nossas tensões e nos deixa mais calmos. Ela contou, né? Atividade 2. As plantas nos ensinaram muito nessa pandemia, a conhecer nossos ciclos e aprender sobre espera. Tá, isso foi a fala da Natália. Aqui vem o exercício. Aqui foi empregada uma linguagem figurada, a prosopopeia, pois deu às plantas características de humanos, ensinar aos outros. Como isso é possível no caso das plantas, segundo a jornalista, eu preciso parar um pouquinho para explicar isso para você melhor, tá? Foi usada uma figura de linguagem. Nós sabemos que as plantas, elas não ensinam nada para ninguém, elas não têm essa intenção, tá certo? Mas nós que somos racionais, se formos atentos, vamos observar que ela tem um tempo para as coisas acontecerem, ela exige uma terra adequada, fértil, ela necessita de água, ela traz beleza, ela traz perfume, tudo isso ela nos ensina. Um ser pode ensinar isso, tá? Então, isso é uma linguagem figurada, prosopopeia. Então, aqui, como isso é possível no caso das plantas, segundo a jornalista? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para você e eu já volto para a gente conferir.
Respondeu? Você achou fácil ou achou difícil? Vamos ver se você acertou então? Ó, correção. Como, né, as plantas podem nos ensinar? Olha só como é que ficaria a correção. Todos estamos acostumados a buscar resultados imediatos para tudo. Resultados imediatos. As plantas mostram que elas florescem, elas perfumam, elas enfeitam, elas colorem, mas tudo isso demanda tempo, demanda cuidado, demanda atenção, conhecimento e calma. Ou seja, não nos precipitemos, pois no tempo certo as coisas vão acontecer. Aqui, como é que nós vamos fazer essa analogia, né? Calma, você faz uma tarefa, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, enfim. E esse tempo vai agregando esse conhecimento para você agora na aula Paraná, por exemplo. Agora, se você quiser fazer todas as atividades num dia só, é o caso de plantar uma mudinha hoje e querer que ela floresça amanhã. Não vai acontecer e a gente vai se frustrar. Nós precisamos de tempo para conhecer e aplicar o nosso conhecimento, tá certo, pessoal? Mudança de comportamento na pandemia. As vendas de plantas tiveram uma queda muito grande no início da pandemia, em torno de 80% a 90%. Começou a pandemia, caiu a venda de plantas. Mas, com o passar dos meses, esse mercado voltou para a sua normalidade. As pessoas estão em casa e estão querendo cuidá-la. Elas começaram a pensar, posso colocar uma plantinha ali? Essas pessoas procuraram trazer a natureza para dentro de casa, perto de si. Se eu não posso ir a parques, se eu não posso viajar, se eu não posso estar em contato com a natureza, o que eu vou fazer? Vou trazer a natureza para minha casa, certo? Por causa da restrição de ter contato normal de antes com parques de Porto Alegre, por exemplo, fez com que as pessoas levassem a natureza para dentro de casa. Estão transformando as suas casas em lar. Estão levando beleza para dentro de casa, apontou. Já foi comprovado em pesquisas da NASA que as plantas têm condições de liberar o oxigênio e melhorar o ar dentro de casa. Então, veja, os benefícios que essa planta traz para nós. Ela não traz só benefícios de bem-estar psicológico, emocional. Elas trazem também bem-estar, né, físico, porque ela transforma aí o oxigênio, libera, né, oxigênio para dentro da nossa casa, ok? Como que ela serve, professora, como terapia? Cultivar as plantas pode ser terapêutico para muitas pessoas. Para a bióloga Carla Miller, o hábito de cuidar das plantas e flores é um momento de conexão. Aí entra a fala dela. Eu acredito muito no bem-estar que as plantas nos proporcionam, que é praticamente uma terapia. Um momento de conexão consigo mesmo e com a natureza. Momento que às vezes perdemos ou não valorizamos. Ela disse isso. Atividade 3 para você. Eu acredito muito no bem-estar que as plantas nos proporcionam, que é praticamente uma terapia, um momento de conexão consigo mesmo e com a natureza. Por que a bióloga afirma que as plantas nos proporcionam bem-estar? Vou dar um tempinho para você. Lembra lá dos nossos objetivos? Inferir conhecimento. É a hora da gente inferir conhecimento agora. Um tempinho para você e eu já volto.
respondeu? Vamos conferir? Ao cuidar das plantas, podemos conhecer nossos talentos, nossos limites, nossas virtudes, portanto, uma conexão conosco mesmo, consigo mesmo. Já com a natureza, é a oportunidade de oferecer seus cuidados a um ser vivo e poder ver os maravilhosos resultados que ela nos proporciona. É incrível, cuidar de plantas é uma delícia, né? A natureza ela é uma grande professora, educadora, né? A nossa mãe, na verdade. As plantas nos ensinam que o sol é fonte de vida. Devemos sair dos nossos quartos e da frente do computador. A água é fonte de vida. Devemos ingerir água. A água faz bem para a saúde. A terra traz vida, mas se não for adubada e cuidada, não a sustenta. Só comer não é suficiente para ter vida. Precisamos de interações pessoais, cuidados e conhecimento. Só comer não traz vida para ninguém. As plantas nos ensinam que as flores e vegetações são diferentes. Está faltando aqui, pessoal, um S da professora. Perdão pelo problema de concordância aqui. As flores e vegetações são diferentes. E por isso fazem a riqueza da flora. O que você quer dizer com isso, professora? Que aceitar as diferenças de pensamento, de cor de pele, de religião, de time de futebol, estruturas familiares, etc., 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 não empobrece. Pelo contrário, enriquece e nos torna muito mais plurais. Olha só, e a vegetação está mostrando isso. Imaginem se o mundo inteiro tivesse a mesma vegetação. Percebe? Colher uma flor antes do tempo é naturalmente ofensivo e não traz o perfume e beleza que terá se for colhida no tempo certo. E aí, professora? E aí que para muitas coisas, nosso organismo e nosso psicológico não estão preparados. Precisamos dar o tempo necessário ao amadurecimento e, portanto, às decisões que mudam nossas vidas. Entenderam? Então, ai, professor, mas eu quero fazer tal coisa, eu quero dirigir com 16 anos. Tá, você pode guiar o seu carro, pode guiar o carro. Mas você não tem o amadurecimento para compreender as consequências e responsabilidades que aquela direção exige de você. Percebe? Então não é que a gente subestime essa ou aquela pessoa, não, é uma questão orgânica mesmo, pessoal. Atividade 4. Marque V ou F para as afirmações. As plantas são seres vivos, as plantas precisam de atenção e cuidado, as plantas não pensam, portanto não são seres vivos, e as plantas nos ensinam o ciclo da vida, linguagem conotativa que nós já falamos, que elas ensinam, mas elas não têm essa intenção. Um tempinho para você e eu já volto para a gente finalizar a aula.
Exercício fácil demais, professor. Já aprendi isso faz muito tempo, que as plantas são seres vivos, que as plantas precisam de atenção e cuidados. Sei, professora, que as plantas não pensam. Claro que elas não pensam, mas elas são seres vivos, sim, da classe dos vegetais. Então, é uma falsa, né? E as plantas nos ensinam o ciclo da vida. Nascer, crescer, produzir, envelhecer, morrer. Tá aí o ciclo da vida. Desafio para você, aluno do ensino médio. Você disse para mim no começo da aula que ainda não plantou nenhuma árvore. E eu disse para você, ainda há tempo. Ó, plante uma árvore, uma flor, uma erva medicinal, enfim, qualquer planta e observe, tá? Qualquer planta. O tempo de produção, o desenvolvimento da planta, como você se sente quando está cuidando dela. Percebe? Que você vai ter que abrir um espaço na sua agenda, na sua rotina, para ir ao encontro dessa planta, para ir ao encontro da natureza. E quando você faz isso, ela te retorna em bem-estar, em tranquilidade, em paz, em amor, em calma, que hoje em dia nós estamos precisando de muita calma. Pessoal, lemos texto informativo sobre o Meu Mundo Verde, interpretamos esse texto e vimos como os hábitos das pessoas estão mudando ou mudaram com essa pandemia, né? Que as pessoas estão mais em casa e estão dando atenção maior para o celular, ok, pessoal? Terminamos a nossa aula. Um beijo da prof, até a próxima.